tuas misericórdias se renovam, a gente também cresça no conhecimento, nas experiências e sejamos transformados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode se assentar. Ô, irmão, tem condição de puxar esse retorno? Não, esse aqui, um pouco mais pertinho aqui de mim. Está muito abafada a minha voz aqui em cima. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Lembre-se sempre que todo o nosso corpo, mas na verdade todo o nosso ser, com mais clareza, nossa mente, nossa alma, funcionam como receptores de mensagens. Toda vez que você comer um brigadeiro, você vai se lembrar que você está mandando uma mensagem. E tem algumas células, por exemplo, as adiposas, elas amam a mensagem do brigadeiro. Elas ficam satisfeitas com a mensagem do brigadeiro. Gálatas capítulo 1, verso 6, Paulo escreve assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa carta foi escrita logo depois do ministério de Jesus Cristo. Os apóstolos, Paulo, os novos convertidos, as novas igrejas, os novos crentes em Jesus, os novos líderes, muito cedo, muito novos, tudo original, tudo muito autêntico. E Paulo já teve que escrever uma carta que parece mais para os nossos dias do que para 2000 anos atrás. E eu fico pensando, se ele precisou escrever isso há 2000 anos atrás, o que é que ele escreveria hoje? Estão passando muito depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Evangelho é a palavra grega para boas novas. Boas novas é uma terminologia assim mais rebuscada, menos popular, menos conhecida. Boas novas, né? Meio velha assim, a coisa de gente velha, de gente careta, de gente arcaica. Mas boas novas nada mais é do que mensagem, notícia. Eu estava em Atlanta e fui visitar os estúdios da CNN. E é impressionante porque você pode fazer um tour por dentro dos estúdios na hora em que eles estão produzindo os telejornais para o mundo inteiro. E eu andava naqueles estúdios todos e era uma opressão muito violenta. Eu falei assim, Deus, que coisa, eu também estou cheio de minhoca na cabeça, fico pensando coisa aqui, mas eu estou assim meio incomodado, tem uma opressão, tem um negócio aqui esquisito. E aí, num determinado estúdio, tinha uma placa lá no corredor. E a placa diz assim, neste exato momento, nós estamos falando para 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Na hora em que eu li aquela placa, aí a ficha caiu, aí eu entendi, meu Deus, então essa opressão é porque eu estou num quartel-general do mais alto nível de estratégia. É verdade, porque tem 1 bilhão de pessoas agora que ligaram a televisão e estão assistindo qualquer coisa que for comunicado aqui agora. E com o poder de receber todas estas mensagens como sendo soberanas, absolutas,
verdades. E aqui eles mudam opinião, aqui eles mudam governo, aqui eles mudam moda, aqui eles mudam os rumos da economia. Qualquer coisa que for dita aqui muda instantaneamente todo o movimento mundial. Eu entendi aquilo. Uma vez eu estava numa cidadezinha dos Estados Unidos e eu vi uma igrejinha, daquelas de filme, lá no altozinho da colina, na praça central, branca, com uma torrezinha, e aquela coisa bem americana, mas o título, o nome que estava naquela placa, eu desconhecia. Christ Scientology Church. E eu perguntei a um amigo que estava comigo, falou assim, você sabe que igreja é essa? Não, não sei não. Deve ser uma igreja antiga, porque está na praça principal da cidade, num lugar de destaque, uma área privilegiadíssima, é um templo antigo, uma construção velha, embora toda conservada. E aí eu fiquei curioso, eu falei assim, eu quero saber o que é essa igreja, Christ Scientology Church. E aí eu fui embora daquela cidade, e eu estava no centro de Boston, estava sozinho, dirigindo, e o sinal fechou numa avenida, num cruzamento central de Boston. Duas avenidas muito largas. E eu me deparei com um edifício muito alto e muito largo. Um edifício quadrado e larguíssimo, mas muito largo e muito alto. E em frente ao edifício, outra igrejinha bonitinha, com a torrezinha branca, com tudo, e a placa Scientology, Christ Scientology Church. Eu falei assim, meu Deus, será que aquela igrejinha é a mesma dessa? Será que esse prédio... E aí quando eu passei em frente ao prédio, no outro canto da esquina, estava uma placa enorme na portaria do prédio. The First Christ Scientology Church. Ah, esse negócio não é tão assim. Aí eu fui descobrir que aquela igreja é uma mega potência no mundo inteiro. E que a religião que ela prega é a religião mais atraente para os artistas da América. E eles têm uma estratégia que ninguém precisa largar a sua religião. Você pode fazer parte da Christ Scientology Church e ainda manter a sua religião. Ser budista, ser judeu, ser crente, ser o que for. E aí eu fui descobrir que aquela igreja, na verdade aquela instituição, é uma das mais poderosas investidoras de Hollywood. E que a maioria dos filmes que aquela instituição investe são filmes satanistas, de terror, de maldições, de violência. E aí eu comecei a entender um contexto espiritual. Porque eu já tinha para mim que tudo que eu recebia diante da televisão não podia ser recebido, nem mesmo com a convicção de que eu sou adulto, eu sei filtrar as coisas. Porque na verdade não é assim. Então, um dia eu peguei um limão, tinha um limão lá, parti o limão ao meio, você consegue imaginar isso? Eu parti um limão ao meio, você já partiu um limão ao meio e já viu ele tão cheio de caldo, muito caldo, o cheiro, cheiro de limão. Alguém partiu um limão aí, e aí eu peguei aquele limão, espremi ele todinho, Você consegue imaginar isso? Você espremeu um limão na boca inteirinho, todo, puro. Até encheu de saliva a minha boca. Talvez a sua também. É como faziam lá quando era criança na escola. Assim, você quer sentir gostoso? Assim, um gilete passando entre seus dois dentes. Para. Não tem limão aqui. Mas houve uma mensagem. E essa mensagem chegou à minha mente,
através dos meus ouvidos, através dos meus olhos, através dos sentidos do meu corpo. Essa mensagem só foi transformada em estímulos elétricos que acionaram os neurônios do meu cérebro. E os neurônios do meu cérebro acionaram um universo que é insondável, chamado mente. Que na verdade já faz parte de um mundo que nós chamamos de mundo espiritual. E ele retorna instantaneamente em reações físicas, em vontades, em decisões. Esse é o circuito da mensagem. Não tem uma gilete passando entre seus dois dentes assim, pastor, para. Você sente a agonia. Que pastor é aquele? Aquele do gilete nos dentes. Então nós temos condições de entender que toda mensagem que chega não pode ser filtrada. Eu sou adulto, eu sei entender isso. Um tiro, degolando o outro. E não, eu assisto isso sem me tocar. E vou daqui a pouco para o culto, que eu vou ministrar louvor, glória a Deus, aleluia. Mas nós já nos acostumamos a receber todo tipo de mensagem, achando que elas não afetam a gente. E depois de assistir o Faustão e até o irmão dançando lá com a música gospel e as gatinhas dançando, a gente vai para o culto e a gente, Senhor, desce a tua unção hoje. E a gente pede o baterista para tocar com unção. E a gente pede o cara da mesa para levantar o som para ficar bem ungido. E a gente não se lembra de que todas as mensagens que estamos recebendo todos os dias, consciente ou inconscientemente, afetam a gente. Afetam tanto que muitos dizem assim, não tem nada a ver, não concordo. As mensagens vêm e sempre chegam com um propósito. Por isso o cinema é o que é. Esta semana a NASA lançou uma notícia de que o traje dos astronautas que eles desenvolveram, mais moderno, é igualzinho o traje do Buzz Lightyear. Eles acham que é brincadeira, que é uma coincidência, que as tragédias em Nova York sejam parecidas com os filmes de Hollywood. Que a desgraça na sociedade brasileira seja parecida com o que se vê nas avenidas do carnaval. Que as maldições do povo do norte sejam parecidas com os desfiles dos deuses, dos demônios lá em Paritins. Parece que é só uma festa, que é só uma encenação, que é só um teatro, que é só um filme, que é só uma novela. Gente, eu sou crente, eu estou protegido, eu sou adulto, eu não consigo, nem nada me afeta, eu filtro tudo. Não, são mensagens. E se você de novo pensar no limão caindo na sua boca, de novo você vai salivar. Se você pensar de novo no... Não vou falar não. São milhares e milhares de mensagens chegando a nós todos os dias. E como se não bastasse, agora a gente faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou lendo a Bíblia, eu estou escrevendo no Twitter, eu estou lendo também as mensagens que chegaram lá no cantinho no Facebook, e eu também estou aqui me preparando aqui, porque eu preciso preparar essa coisa para a prova amanhã, e eu ainda tenho que pensar que amanhã, na hora que eu sair para o trabalho, eu tenho que... Nós nos tornamos, desde criancinha, as crianças agora, nós nos tornamos multitarefas, o tempo todo nós temos... Então ninguém tem paciência mais para ficar sentado num banco de igreja, ouvindo um pastor falando, e lendo esse livro que não tem nem fotografia. Meu Facebook está cheio de foto.
um bombardeio de mensagens. E precisam ser muitas, coloridas, cheias de foto, e tem que passar rápido. Se for uma coisa muito demorada, deleta. Estamos diante do que o mundo espiritual está fazendo com a nossa mente, através de mensagens. E aí vem Paulo, lá 2000 anos atrás, tadinho, tão arcaico, tão assim, gente, nós estamos em 2012, 2013, tudo tem que ser modernizado. Tudo tem que ser modernizado. Eu vou ficar carregando Bíblia agora? Ah, você está brincando. No meu iPod, no meu celular, eu tenho tudo. Tenho os joguinhos de guerra, eu tenho os joguinhos de matar, eu tenho os joguinhos do Império, eu tenho meus Facebooks, eu tenho aquelas coisas assim que ninguém não pode nem ver. Ai, meu Deus, eu até pus uma senha lá. Então eu tenho tudo. E tem minha Bíblia também. Eu tenho. Ah, tá aqui, ó, cadê? Ah, tá aqui. Não sei, eu pus em algum lugar aqui, ó, tá aqui. Peraí, vou achar. Acha para mim aí, pra gente. Minha Bíblia está aí. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo ficou debaixo de todo esse volume de outras mensagens, sufocadinha. E essa não é uma realidade só de 2013. Paulo estava dizendo, olha, vocês passaram da mensagem do Evangelho pura, da graça de Jesus Cristo, para as mensagens que a nossa sociedade está mandando muito rapidamente. Admira-me que estejais passando tão depressa. Deixa isso para o povo de 2013, para nós aqui ainda não, gente. Passaram tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado e afastado, anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Primeiro fundamento que a gente tem que se lembrar e não pode abrir mão dele de jeito nenhum para raciocinar tudo isso. Esta palavra é a verdade. Pode parecer arcaica, mas esse é o decreto eterno de Deus, através do seu apóstolo Paulo, colocado na Bíblia Sagrada pelo próprio Deus, e isso é o único prumo que eu posso confiar para toda a minha vida, a Bíblia Sagrada. Então, esse decreto absoluto, soberano, Cristo, a palavra, está dizendo que eu não posso de forma alguma me atentar para as demais mensagens. Porque a palavra evangelho está aqui e ela para nós soa já caracterizada de religião. Mas a palavra evangelho que está na Bíblia, ela não tem uma conotação religiosa. Ela é uma palavra simples do dicionário grego, que significa notícia, mensagem, comunicação. Então, antes de eu planejar para onde eu vou, é importante eu planejar aonde eu estou, eu enxergar melhor aonde eu estou. Onde nós estamos? Nós estamos num mundo que desde Paulo, escrevendo aos Gálatas, está se distanciando da mensagem do reino de Cristo por conta de uma infinidade de outras mensagens que chegam o tempo todo no cantinho da minha tela, no celular, enquanto eu estava orando. E nós embarcamos nisso. Então eu paro aqui para deixa eu twittar aqui, estou orando. Essa é a verdade que nós vivemos. Muito mais perto de nós, bem depois de Paulo, em 1850, portanto, mais ou menos 1800 anos
depois daquela carta de Gálatas, houve um homem que escreveu o seguinte. Preste atenção que eu vou ler para você algumas frases de uma pregação desse homem. Existe um mal entre os que professam pertencer aos arraiais de Cristo, um mal tão grosseiro e sem imprudência, em sua imprudência, que a maioria dos que possuem pouca visão espiritual dificilmente deixará de perceber. Tem agido como fermento até que toda a massa fique levedada. Em que ano isso foi escrito? Quantos anos atrás? Quantos anos atrás? 163 anos. Ele diz assim: a igreja abandonou a pregação ousada, como a dos puritanos. Em seguida, ela gradualmente amenizou seu testemunho. Depois, passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo. E no passo seguinte, começou a tolerá-las em suas fronteiras. Agora, a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Eu vou repetir o parágrafo e você avalia se é de 1850 mesmo. A igreja abandonou a pregação ousada, como a dos puritanos. Em seguida, ela gradualmente amenizou o seu testemunho. Depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo. E no passo seguinte, começou a tolerá-las em suas fronteiras. Agora, a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Paulo cita um versículo em Gálatas, diz assim: vocês passaram muito depressa de um evangelho puro de Cristo para outro. E 1850 anos depois dessa progressão, vem esse irmão chamado Charles Spurgeon e escreve que a igreja já estava nessa condição que mais parece a condição de hoje. E embora pareça a condição de hoje, eu não consigo imaginar o que Paulo ou Spurgeon teria de ataque do coração ao chegar hoje. Porque eu tenho 47 anos e há 30 anos atrás, quando eu tinha 17, não existia nada do que nós estamos vendo hoje. Então eu já me admiro de algumas coisas que nos distanciaram do evangelho puro. Imagina Spurgeon. Porque lá na época dele, há 163 anos atrás, ele já estava dizendo: nós já descambamos, irmãos. Não podemos aceitar isso no meio da igreja. Ele diz assim: as escrituras não afirmam em nenhuma de suas passagens que promover entretenimento para as pessoas é uma função da igreja. Se esta é uma obra cristã, por que o Senhor Jesus não falou sobre ela? Ele, na verdade, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Onde aparece nesse versículo os que providenciam entretenimento? O Espírito silenciou a respeito deles. Os profetas foram perseguidos porque divertiam as pessoas ou porque recusavam-se fazê-lo. Os concertos de músicas não têm um rol de mártires. Se Cristo houvesse introduzido mais elementos brilhantes e agradáveis em seu ministério, teria sido mais popular em seus resultados, porque seus ensinos eram perscrutadores. Não o vejo dizendo: Pedro, vá atrás do povo e diga-lhe que teremos um culto diferente nesta manhã. Algo atraente, breve, com pouca pregação. Teremos uma noite agradável para as pessoas. Depois que Pedro e João foram encarcerados por pregarem o evangelho, a igreja se reuniu para orar, mas não suplicar. O Senhor, concede aos teus servos que, por meio do prudente e discriminado uso da recreação legítima, mostremos a estas pessoas quão felizes nós somos. Eles não pararam de pregar a Cristo, por isso não tinham tempo para arranjar entretenimento para seus ouvintes. Espalhados por causa da perseguição, foram a muitos lugares pregando o evangelho. Eles transtornaram o mundo.
Essa é a única diferença. Senhor, limpe a igreja de todo o lixo e baboseira que o diabo impôs sobre ela e traga-nos de volta aos métodos dos apóstolos. O tema que me deram para ministrar é o Evangelho autêntico. E se nós precisamos estudar sobre o Evangelho autêntico, é porque nós não o temos em plenitude. Se nós estivéssemos vivendo nele, ninguém precisaria estudá-lo. Então, primeira convicção, que ninguém ache que eu estou falando daquilo que está lá fora. Que eu estou falando do irmão A, B ou C. Ah, ele falou do fulano. Ah, ainda bem. Pastor, fala mesmo, pastor. Fala mesmo, porque eu também concordo. Ninguém conseguiu nada falando dos outros. Ninguém conseguiu nada dizendo, eu sou contra, eu não quero sair. Eu quero estar falando de mim. No máximo, com liberdade, se vocês permitirem, estar falando de nós. Senhor, nós estamos vivendo um evangelho longe do teu evangelho autêntico. E, Senhor, eu não quero apenas identificar os erros pelo prazer ou a pretensa autoridade de apontar erros. Eu quero identificar erros para conquistar mudanças para mim. Eu quero identificar o evangelho autêntico. Eu quero identificar o que o Senhor quer para que eu seja transformado. Isso é o que eu quero, Senhor. Olha o que esse irmão disse em 1700 e alguma coisinha. Jesus, teu sangue e justiça são meu bem maior. São minhas vestes de glória. E em meio aos mundos perversos, nestes campos de batalha, com alegria eu levanto minha cabeça. Com ousadia me levantarei em teu grande dia, pois quem me acusará? Por meio deles, teu sangue e tua justiça, sou completamente absolvido do pecado e do medo, da culpa e da vergonha. Quem disse isso foi um pastor, um bispo alemão da Morávia chamado Ludwig Zinzendorf. Só esse texto, que embora não seja um texto da Bíblia, é um texto de um santo de Deus, já é o suficiente para a gente entender o quanto nós estamos vivendo fora desse ambiente. Teu sangue e tua justiça são meu bem maior. E eu quero isso de volta, Senhor. Eu quero isso para mim. Eu vim aqui buscar um diploma, porque se eu tiver escola, eu vou ter mais uma graduação para o meu ministério. Mas, Senhor, eu já desisti disso. Eu quero o Senhor. Eu quero o teu evangelho puro. Se o meu corpo reage a mensagens, eu quero silenciar todas as outras mensagens. Não só nesses 12 dias, mas eu quero, durante esse ano, priorizar o teu evangelho. Qual é a tua mensagem? Não é a tua revelação para mim. Qual é o teu evangelho? Eu queria saber mais disso, Senhor. Em Mateus capítulo 4, você não precisa se preocupar em anotar, eu vou deixar hoje à tarde, lá no site, esse meu esboço à sua disposição. Então você pode despreocupar de anotar para você absorver mais, para você orar mais enquanto recebe a palavra. Leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Você sabe o que deve ser lunáticos? Lunático é o nome que dava às pessoas de lua. Dependendo da lua, era o humor deles. Lunático, um dia está doido, outro não está. E hoje nós temos um nome mais rebuscado, chama-se transtorno bipolar. Jesus vinha e curava todos eles. Da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Percorria Jesus, ensinando o evangelho do reino. Diga comigo, o evangelho do reino. As notícias do reino. Eu não questiono alguma instância de instrumentalidade da internet. Eu uso a internet. Eu não questiono alguma pequena instância de instrumentalidade do Facebook. Eu uso o Facebook. Mas, na verdade, nós estamos diante da mente humana. Até quando a gente lê um texto bíblico lá, geralmente assim, esse eu já sei. Passa para aí eu já li. Ih, gente, fica usando Facebook para pôr texto bíblico. Porque o universo da internet é o universo da mente humana. Tudo que você vai ler lá é o que as pessoas pensam, acham, fotografaram, viveram, falam, pensam, querem. Então, se eu me ocupo muito daquilo, da internet, eu estou me ocupando muito do que está na mente do homem. E Jesus se ocupava do Facebook do céu. Mas até hoje eu não vi nenhuma Facebook, nem Twitter de Deus. Sou Deus. Quantos curtiram, hein? Gente, tem alguém que está sendo curtido mais do que o Facebook de Deus. Não, Deus agora está já com quantos? Quantos milhões? O evangelho do reino, ele vem comunicado pelo seu Espírito através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Eu não estou dizendo que não se pode ler Bíblia na internet, que não se pode ter Bíblia no iPad, no computador, no iPod. Não estou dizendo isso. Porque a palavra não é nem esse livro que está aqui, que se eu colocar ele no fogo, queima. A palavra não é essa peça física aqui. Mas existe uma dimensão espiritual chamada a palavra, que pode estar distante de mim ou pode estar dentro de mim. E se ela está dentro de mim, ela ocupa minha mente, minha agenda, meu tempo, meus pensamentos, de forma soberana. Mais do que querer saber o que acontece na mente humana, eu quero saber o que acontece na mente de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, o evangelho do reino de Cristo, ele é absolutamente diferente do evangelho desse mundo, do evangelho desta sociedade. E nós não estamos falando só de igreja ou fora de igreja, estamos falando do ser humano, o evangelho desta sociedade. Seja no ambiente religioso, seja no ambiente comercial, no ambiente de diversão. Senhor, eu quero o teu evangelho. Porque Jesus andava por essa terra proclamando o evangelho do reino. Eu quero saber qual é o evangelho do reino. E existe uma estrutura na nossa mente que determina
a opção do mais fácil. Você sabe por que o engenheiro precisa construir escada com degraus absolutamente uniformes? Porque se você subir uma escada em que o degrau é um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que o outro, você tropeça e cai. Primeiro, porque o nosso corpo, a nossa mente, nosso cérebro, tem a capacidade e a função de determinar qual o andamento, qual o ritmo, qual a condição dos meus avanços. Então, se eu subir o primeiro degrau com tal altura, o meu corpo, pode ter absoluta certeza, vai querer subir todos os demais degraus com a mesma altura. Se um deles for um pouco mais alto, eu vou bater o pé. Por quê? Porque o meu corpo já disse, só suba sua perna o suficiente. Porque também existe um princípio mental, do funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, que determina que o meu corpo vai optar pelo menor esforço. E naturalmente que isso é consequência da natureza pecaminosa. Todos nós. Pega para mim. Aqui, você podia ir lá. Tem que ser agora. Porque nós temos isso na nossa natureza biológica, física, mental, neurológica. Então você vem subindo os degraus, o seu corpo já se acostumou. Só suba a perna o suficiente para o próximo degrau. Se por acaso ele for um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, vai ter complicação. É assim com um exercício físico. Você começa a dieta e você determinou a dieta, daí 15 dias ela já não está funcionando. Por quê? Porque o organismo disse, ele está de dieta, não consuma, não gaste energia, guarde, menor esforço. Esse é um princípio científico da nossa natureza humana. Então, nós vamos procurar o que é mais fácil, o que é mais simples. Por isso nos acomodamos, por isso nos acostumamos. Jesus andava pela terra pregando as notícias do reino de Deus. E as notícias do reino de Deus, elas demandam esforço, porque o reino é tomado por esforço. E nós somos a geração, e até os mais velhos agora já estão entrando nesse ambiente, que nós sabemos dominar a tecnologia, mas nós não estamos afim do esforço. E aí estamos vendo só um aspecto sintomático. Nós estamos identificando uma consequência de um outro evangelho. Não de uma forma mística, religiosa, mas prática no nosso dia a dia. Então, eu prefiro não ter comunhão com aquele irmão, que aquele irmão é muito chato, então eu prefiro ficar na internet, eu assisto o culto, porque eu estou assistindo o culto nos Estados Unidos, maravilhoso. E aquelas pessoas são maravilhosas. Lá não tem defeito. Lá não tem os problemas da minha igreja. Por que o Senhor me pôs aqui, Senhor? Mas um profeta veio e disse, eis que tem coisas grandes para você, filho. Te levarei pelas nações. Isso, Deus, me leva embora daqui, que eu não aguento mais aqui. Nós já vivemos debaixo da influência de outros evangelhos, de outras notícias. Agora, o evangelho do reino, ele é único, porque não existe outro reino. Existe um império, o império das trevas, mas reino, só um. Nem na Inglaterra tem reino mais. Aquilo é só fantasia, aquilo é só diplomático, aquilo é só embelezamento. A rainha não manda nada. Até os ditadores lá do Oriente, todos estão caindo. Até aquele menino lá da Coreia está falando assim, nós vamos nos abrir. Não existe um reino, só existe o reino de Cristo.
Daniel havia profetizado isso. Lá no sonho em que ele interpretou de Nabucodonosor, ele disse, é uma estátua que tem 4 impérios, são os 4 grandes impérios da terra, e uma pedra cortada sem auxílio da mão humana, veio e esmiuçou todos os outros impérios. Só o reino de Cristo prevalecerá. Agora, reino implica em algumas coisas que nós não temos costume. Então, se eu falar assim, irmão, a partir de hoje você não pega no microfone mais. Eu quero você só... Eu não estou aqui na igreja para ficar sentado em banco, não. O que é? Você sentado, eu não aguento ficar sentado em banco, não. Eu vou para outra igreja. Porque nós nos tornamos pequenos reinos. Eu mando em mim. O que o pastor vai meter a mão na minha vida? O que é isso? O que alguém vai falar comigo? O que eu tenho? O que é isso? Se eu precisar, eu entro no Google, ele me fala tudo. Se eu precisar de ajuda, eu entro na internet, eu sei tudo, eu pesquiso, não quero saber de ninguém. Eu decidi. Esse é o outro evangelho, porque o evangelho do reino implica em um rei. E a gente religiosamente tem uma noção de rei. Tu és meu rei, Senhor, rei, Senhor. Mas o que você, eu estou achando que eu vou... Peraí, eu tenho um rei? Tenho. Então eu preciso saber o que ele quer. Não, mas tem coisas que eu que decido, eu que já estou dando meu nariz. Não, eu só quero o que o rei quer. Mais do que isso, um reino implica em leis. Mais do que isso, um reino implica em valores. Quais são os valores do reino de Deus? Então eu estava com a minha esposa numa agência do correio, uma cidade americana, e aí era uma fila até bem grande, e eu não sabia qual envelope usar, tinha vários envelopes. E aí eu falei assim, eu vou perguntar à moça. Aí a minha esposa falou assim, não, espera. Não, eu só vou perguntar. Entrei lá na frente de todo mundo e encostei no balcão e falei assim, escuta, eu posso fazer... A moça apontou a fila. Eu só vou fazer uma pergunta. Aí eu voltei, a minha esposa... Bem, naquele reino, existe um princípio de convívio na sociedade em que ninguém vai lá para furar fila. Mas é só para fazer uma pergunta. Nem para fazer uma pergunta. Bem, agora eu já sei que eu não vou mais, de forma nenhuma, fazer uma pergunta. Eu vou ficar na fila, quando chegar a minha vez, eu vou dizer, sabe, está vendo? Eu podia ter perguntado antes, que eu já tinha resolvido, eu vou ter que voltar, preencher de novo. Mas eu tenho que me submeter aos princípios, aos valores, aos hábitos do reino. Mas nós dizemos que pertencemos ao reino de Cristo, que estamos com a mensagem do reino, mas nós temos hábitos distintos. Nós temos hábitos, como Spurgeon disse, que são as frivolidades do mundo e que nós vamos trazendo para dentro, até mesmo com a desculpa de alcançarmos multidões. Senhor, eu quero o teu evangelho. Eu não quero ser o cara que não concorda. Isso mesmo, pastor, eu não concordo com aquele negócio lá que você está querendo dizer aí. Eu sabia que ele está falando aquele negócio, ele falou de indireta, ele está falando aquilo. Não. Só faltou dizer o nome, pastor. Não, você está enganado. Eu estou dizendo que eu quero os valores, os princípios, os hábitos, os costumes, a lei do reino. E a mensagem, o evangelho do reino, proclama como eu devo viver nesse reino. Proclama também quais são os benefícios que eu tenho nesse reino.
proclama também quais são as garantias que eu tenho nesse reino. Eu tenho uma garantia nesse reino de que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida. E o inimigo não me toca. Eu tenho essa garantia. Eu quero viver a beleza, o benefício dessa garantia. Eu quero. Então eu preciso viver o reino. E a mensagem do reino me comunica que eu tenho essa garantia. E como eu faço para usufruir dessa garantia? E Jesus saía proclamando o evangelho do reino. E ao proclamar o evangelho do reino, ele diz assim: curando toda sorte de doenças. Então preste atenção comigo para um raciocínio simples. Quando Jesus, que é Jesus, proclamava as notícias do reino, o que acontecia? Está escrito aí. O povo era curado. Quando o evangelho do reino chega, o povo é curado. Então Deus já nos deu um sinal, um prumo identificador do evangelho do reino. O evangelho do reino não é que quando ele é pregado, o povo pula e sai eufórico. Quando ele é pregado, o povo doente, pobre, miserável, perdido, condenado, é curado de suas enfermidades. Então não é esse evangelho que nós estamos pregando, porque qualquer pessoa que começa a fazer as reuniões com os ministérios de louvor, descobrem que nós ainda estamos entupidos de problemas, de enfermidades, de atritos, de doenças. E se você quiser mergulhar um pouquinho mais para conhecer isso, todas estas doenças e enfermidades, você vai descobrir que nascem em sentimentos de rejeição, de que tomou meu lugar, de que eu não gostei. E se você se aprofundar um pouquinho mais, você vai descobrir que tem uma questão familiar mal resolvida. Significa que nós estamos debaixo de uma mensagem que ainda não nos curou. Por isso, tantos problemas na igreja, na família, no emprego. Nós não fomos curados ainda. Se alguém falar assim, não, você não, é ela ali. Está vendo? Ele não me ama, está vendo? Jesus, com o seu reino, quer nos curar. Nos curar. Nós achamos que Ele quer que a gente proclame a mensagem. Então proclama, ele usa mula, irmão. Ele usa pedra. Mas com relação a nós, ele não quer usar. Ele quer curar. E a expressão mais bíblica para isso que eu estou dizendo está lá em Romanos, quando ele diz assim, que ele nos quer conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Isso é, cada dia mais curados, edificados, transformados. E a música não está fazendo isso no meio da igreja. Pelo contrário, a música está criando uma geração de pessoas que só querem saber de equipamento, de show, de dinheiro. Então o evangelho que temos não é o evangelho autêntico. Porque o evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino. E quando Jesus pregava, haviam curas. Se o evangelho do Senhor começar a agir sobre a minha vida, eu serei curado. Você sairá curado daqui. Estou mais feliz. Não tenho mais aquelas aflições, aqueles complexos, aquelas angústias. Não tenho mais dificuldade lá na igreja, abrir mão, ceder o tempo todo, ser um canal, ou então
ficar no banco. A síndrome do banco. Que coisa absurda. Eu não sei ficar em banco, hein, pastor? Eu não sei ficar. Então, minha irmã vai ter que ficar no banco para aprender a viver o reino no banco. Porque a luz ilumina, não é porque ela diz assim, deixa eu iluminar, deixa eu iluminar, deixa eu iluminar. Eu estou aqui, eu quero iluminar. Ela fica ali. Agora, se eu acender o interruptor, eu produzo nela uma queima, uma combustão. Se você encostar a mão lá, você vai sentir o fogo. E é essa queima, e esse fogo, que gera luz. Então, eu não preciso me incomodar de estar no banco, ou de não estar fazendo, ou do meu ministério ainda não ter alcançado tal patamar. Eu só preciso que o Senhor, com o seu reino, queime minhas impurezas para que eu tenha os valores, os princípios, a forma de pensar do reino de Cristo. E então, naturalmente, a luz vai brilhar. Naturalmente, a árvore vai dar frutos. E é o que Deus quer para mim e para a sua vida. No Sermão da Montanha, capítulo 5, logo depois desse versículo que nós lemos, Jesus traz algumas coisas que são impactantes. Um homem chamado Mahatma Gandhi. Quantos ouviram o testemunho de conversão do Mahatma Gandhi? Levanta a mão. Quantos ouviram? Não, ele não se converteu. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Mahatma Gandhi não tem um testemunho público de ter se convertido. Ele não era cristão, declaradamente, abertamente. Mas sabe o que ele disse? Ele expressou uma frase que se tornou conhecida, que diz assim: se acontecesse uma tragédia e todos os livros da terra fossem queimados e não sobrasse nada, apenas o Sermão da Montanha, então não teria se perdido nada. Que coisa impressionante. Porque existem pessoas que ainda não conheceram a Jesus, mas que têm parâmetros de raciocínio, de análise, lógicos, justos, corretos. Nós os acusamos às vezes de católicos ou de ateus, mas talvez isso que impeça a gente de levar a eles o conhecimento de Jesus Cristo. Porque muitos deles têm verdades absolutas de Deus. Dizem tanto de Einstein, mas Einstein disse assim: eu tento no laboratório 99 vezes e não consigo. Então saio para um profundo retiro. E dizem os biógrafos de Einstein, os escritores que testemunham, seus amigos, que às vezes ele ficava 1, 2 semanas longe, ninguém sabia onde ele estava lá numa casinha na montanha. Saio para um profundo retiro, então a verdade me é revelada. Quem agiu senão Deus? Mas nós, com os outros evangelhos que tomamos para nós e achamos que são o evangelho de Cristo, nós nos tornamos um gueto, uma bancada evangélica, uma música evangélica, uma moda evangélica. Nos tornamos mais um segmento evangélico e vamos entrar para as planilhas do marketing. Alcançar o público evangélico. Só isso. Esse não é o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, quando é proclamado, ele nos cura. E nós começamos a ler o Sermão da Montanha. Veja comigo o capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões. Se você nunca esteve no Oriente, se você nunca esteve em Israel, ou em algum país árabe, você pode ter a ideia do árabe, o cara do petróleo.
Mas você não imagina o que são os pobres do mundo árabe. É como pegar lá em São Paulo a Zona Sul, aquele miolinho, e o restante de São Paulo. Quem mora na Zona Sul acha que aquilo é o mundo todo. Mas quem mora lá na periferia sabe da realidade. A realidade das multidões, sobretudo naqueles dias de Jesus, era pior do que a nossa. Então, quando falava de multidão chegando, nós não estamos falando de pessoas que compraram o ingresso, estão com as suas roupas americanas, estão com os seus tênis chiques, estão com suas coisas maravilhosas, modernas no seu celular. Nós estamos falando de gente nojenta, suja, fedida, pobre, miserável, cansada. Como somos nós? Por baixo das nossas vestes chiques. Como é aquele povo no show, todo mundo glamurosamente dançando, mas por dentro arrebentado. Como é até mesmo no show da igreja, todo mundo maravilhado com o poder de Deus, mas cheios de brigas em casa, cheios de casamentos separados, cheios de enfermidades. O evangelho que estamos pregando não está curando as pessoas. O evangelho autêntico produz cura. Cura. Eu não quero sair para lugar nenhum, eu não quero fazer nada, eu só quero que o Senhor me use aqui onde eu estou, para que alguém, uma só pessoa, seja curado. Mas sabe o que é, pastor? A cura era para aqueles tempos de Jesus. Hoje o milagre da cura não acontece mais. Eu quero que você seja curado na mente, na alma, no coração. Então Jesus vem e diz, no capítulo 5 de Mateus, vendo as multidões, vendo o povo miserável, sofrido, cansado, oprimido, não o povo alegre com um bilhete na mão e com uma palavrinha diante de Deus, Deus, o Senhor vai me dar. Não, o povo com fome. Vendo as multidões, ele subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado os humildes de coração. Essa é a mensagem do reino. Essa não é a mensagem do pastor que pregou um determinado assunto. E os demais vão pregar outros assuntos. Essa é a mensagem do reino. Tudo o que eu devo ouvir, ou tudo o que eu devo proclamar, precisa ser essa mensagem aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas o evangelho de hoje diz assim, não chore. Deus, leva embora tudo que está me fazendo chorar, porque isso veio do diabo. Não, tem coisas que Deus quer que venham a nós, para nos fazer chorar. Tem motivos de choro mais importantes do que meu namoradinho, meu celular que quebrou, o emprego que eu quero, a viagem que eu quero. Tem motivos mais sérios. Eu quero chorar esses choros, Senhor. E é um mover do Espírito para quem pertence ao reino. Eu não estou falando para quem é salvo, não. Ser salvo é uma coisa. Participar do reino é outra coisa. Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Porque lá em casa, na hora em que a briga estoura, quem vai herdar a terra são os mansos. Com o meu pastor que fez uma injustiça comigo, quem vai herdar a terra são os mansos. No trânsito, com alguém que veio e bateu no meu carro, quem vai herdar a terra são os mansos. No emprego, com o meu salário, com fulano, com o meu colega de trabalho, na escola, quem vai herdar a terra são os. Essa é a mensagem do reino do meu Deus. Mas a mensagem de hoje é ser bobo. Não leva o desaforo para casa de jeito nenhum. Crente, mas Senhor, dá licença aqui 5 minutos.
O que é meu é meu. Deus me fez por cabeça, não por cauda. Olha o outro evangelho. Eu não vou fazer papel de bobo. Olha o outro evangelho. Porque quem herda a terra, segundo a mensagem do reino, são os mansos. Eu vou aquietar, Senhor. Eu vou me aquietar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ó, fizeram isso comigo lá na igreja. Ó, uai, mas não era para eu fazer a reunião e me defender? Não, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, não é por causa das minhas besteiras, não. De repente eu fiz besteira mesmo e tinha que apanhar mesmo, e, né, eu estou lá assim, está vendo? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Vós sois o sal da terra. Vocês não precisam do mundo para salgar. Vocês são o sal. Vocês não precisam conquistar o mundo para salgar. Vocês são o sal. Vocês não precisam se misturar ao mundo para salgar. Vocês são o sal. Você não precisa ir para a cidade grande, para a igreja maior da cidade. Você não precisa ter a banda, o grupo. Você não precisa ter isso, aquilo. Você é o sal da terra. Mas euzinho, eu não consigo, eu sou tímido. Você é o sal da terra. Se você for a alguém, se você entrar na casa do familiar, se você entrar no seu ambiente de trabalho convicto disso, você vai salgar. Você vai salgar, irmão. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como pode lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu posso produzir aqui um mega show e chamar de boas obras. Os homens verão estas minhas ditas boas obras e eles não glorificarão a Deus. Eles dirão assim, cara, arrebentou. Mas se eu estiver no altar do Senhor, no meio do fogo, e o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas reações, as minhas palavras comunicarem o amor de Jesus, gerarem cura na vida de alguém, aí eu posso chamar de boas obras. E as pessoas verão essas boas obras e dirão, bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. Ao invés de aplaudirem a mim, eles vão render suas vidas a Jesus e vão cair em pranto diante do Senhor, arrependidos. Não é assim que acontece. Não é assim. Assim também assim é meio fantasioso. No Evangelho do Reino de Jesus, no Evangelho autêntico segundo a Bíblia, é assim que acontece. Ele, na sua mensagem, ele proclamou, verão suas boas obras e glorificarão a Deus. O que é que nós fazemos para viver essa mensagem? Espírito Santo, o que é que eu preciso fazer? Eu vou estudar aqui talvez uma oficina de música, de composição, de instrumento, de vocal, de técnica. Eu vou aprender algumas coisas importantes para mim. O que é que isso vai fazer? Como isso será útil
para que eu viva esse evangelho. Eu quero aprender a afinar a minha voz. Eu quero aprender a compor arranjos para que isso seja uma ferramenta, a fim de que vidas ao meu redor sejam curadas, transformadas. Eu quero isso, Senhor. Em Mateus 24, leia em Mateus 24. Mateus capítulo 24, verso 10, diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Diga comigo, nesse tempo. Que tempo é esse? Nenhum texto, nenhuma frase, nenhuma palavra pode ser interpretado fora do seu contexto. Embora eu e você possamos extrair os princípios em uma simples frase, os princípios expressam o contexto. Portanto, nenhuma frase da Bíblia pode ser interpretada a bel prazer, fora do seu contexto. Porque eu abri, pastor, eu pedi ao Senhor dá-me uma palavra profética. Saio ou não saio dessa igreja, que eu já não aguento mais esse povo. E eu abri, e estava lá, e eu li esse versículo. Quando eu cheguei na igreja, o pastor pregou assim: eis meu filho que te digo, vai, não voltes. Uai, mas ele estava falando para o pecador, vai, não voltes mais para o pecado. Não, foi o versículo que Deus falou. Deus usou esse versículo para mim. Fora do contexto, não é possível interpretar nenhum versículo corretamente. É um princípio absoluto do entendimento bíblico. Então, eu preciso entender, nesse tempo, qual tempo? Jesus está falando de um período que a Bíblia chama últimos dias. Quais são os últimos dias? Qual é o período que Paulo diz nos últimos dias? Porque ele diz assim: logo nos últimos dias acontecerá isso. Até hoje não aconteceu. Paulo, há 2000 anos atrás, estava falando que eram os últimos dias. Pois o período que a Bíblia chama de últimos dias compreende entre a ascensão de Jesus e a volta dele. Esse período entre a ascensão de Jesus e a sua volta, que está prestes a acontecer, a Bíblia chama de últimos dias. O máximo que nós podemos dizer é: nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Estamos nos aproximando dos últimos dias do período chamado últimos dias. E esse período chamado últimos dias é exatamente esse período que está sendo dito aqui. Nesses tempos. Então, se era assim já nos dias de Paulo, se Paulo já estava nesses dias, se os discípulos já estavam vivendo esses dias, se Jesus já estava declarando: olha, mais um pouquinho eu vou subir ao Pai e vou instaurar o período chamado nesses últimos dias, nesses tempos, muitos vão se escandalizar. Por isso que à medida que a gente chega mais perto dos últimos dias, dos últimos dias, nós vemos mais escândalos. Já estava predito. Então, Senhor, me ajuda a não ser um instrumento do escândalo. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Interessante, eu não vi ainda falso profeta. Todas as pessoas que eu vejo, tudo é maravilhoso, tudo é... Nós já estamos rodeados de lindos falsos profetas. Pregando o quê? Pregando um evangelho que a gente até acha que é o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho do reino, mas não é o do reino. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Por que é que nós não temos mais gente nos campos missionários e temos mais gente nos estádios de show? Porque o amor está esfriando. Por que é que nós não temos cultos mais cheios de quebrantamento? Porque o amor está esfriando. Por que é que eu estou meio desinteressado aqui, mas eu fico um tanto tempo lá na internet? Porque o meu amor está esfriando. Isso é verdade absoluta.
Jesus disse que o amor está esfriando. E eu quero ser pelo menos esse daqui do quase todos. Eu quero, Senhor, e para isso eu preciso das leis e dos valores do teu reino, porque desse império que eu vivo, eu só sou conduzido para menos amor. Mais unção e menos amor. Mais poder de Deus e menos amor. Mas havia uma propaganda que ela nos ajuda a entender isso aqui. Um carro em altíssima velocidade e a câmera focava exatamente nos pneus do carro e vinha uma frase assim: para que motor sem poder de frear? E a propaganda era exatamente do pneu que freia para valer, da garra. Para que motor se eu não consigo frear? Para que poder se eu não sei amar? Quando é que Deus vai dar poder a nós, a sua igreja, se não for para exercer amor? Para dar show, Deus não precisa. Deus não precisa manifestar o seu poder para fazer um show espetacular e os anjos saírem. Arrasou, Deus! Não. Deus não precisa de um auditório repleto de pessoas em êxtase, porque o Espírito desceu e fez alguma coisa. Você viu? Meu Deus, meu Deus. Não, Deus quer distribuir do seu poder por um único alvo, um único motivo: transmitir o amor. Deus te ama, tá? Deus te ama. Tchau. Vai ser com meus familiares mais próximos, mais espinhentos, mais chatos. Eu quero viver amor. Vai ser com o estranho, o vizinho, colega de trabalho. Eu quero ser alguém. Porque música linda, está cheio de artista que faz isso. Mas transmitir amor que cura, não. E o Evangelho do Reino é uma mensagem de amor. Porque Deus amou, Ele enviou Jesus, que executou uma história linda, tão representativa, que até hoje é encenada. E eu quero esse Evangelho para mim, Senhor. Eu quero voltar dessa escola amando mais aquele chato do meu colega. Eu quero me tornar cada dia mais um canal de amor para aquelas pessoas lá da minha igreja. Eu não quero voltar sendo o cara que foi no congresso. Agora, rapaz, eu aprendi coisas. Que coisa. Encostei, tirei foto com ele. Lado a lado. Ainda sentou, ainda me pôs a mão, me ungiu. E falei, agora estou ungido por fulano e tal. Estou poderoso. Como é que foi lá? Rapaz, eu fui quebrantado. Eu fui totalmente transformado por o Senhor. Eu voltei com uma vontade imensa de amar. De amar. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aquele, porém, que perseverar. Essa é a palavrinha mais difícil, irmão. Não vai fluir fácil. Poxa vida, Deus está abençoando, tudo está fluindo. Oh, meu Deus, que coisa lá, vamos embora. Não. Jesus disse que, embora uma série de coisas aconteçam, pela provisão miraculosa dele, eu não tenho que me preocupar mais. Eu preciso concentrar-me no perseverar. Persevera, filho. Mas está todo mundo dizendo que agora é assim. Persevera, filho. Mas está todo mundo dizendo, você não vai aproveitar essa oportunidade? Persevera, filho. Mas eu estou com vontade de ir para outro lugar, não sei o que, porque outra igreja, aquela turma, a programação, o evento. Persevera, filho. Aquele que perseverar, essa é a mensagem do reino, até o fim, esse será salvo.
A gente pode entender, numa linha de raciocínio, fundamentada em muitos conceitos errados, que assim, se eu perseverar, no final eu serei premiado com a salvação. Aí eu vou encontrar um teólogo de imediato que diz assim, não, isso aí é heresia. Então por que está escrito, se eu perseverar, serei salvo? É outra forma de entender. É porque os que não são salvos não perseveram. É porque se eu sou salvo, eu vou perseverar. Mas então quem não está perseverando não é salvo? Pode ser que não. Pode ser que sim. Que vai chegar uma hora em que ele não vai ter outra escapatória. Ele não vai ter alternativa senão perseverar. Ainda que seja lá na grande tribulação. Senhor, eu prefiro perseverar hoje. Tá bom? Eu prometo perseverar hoje. Depois não. Aquele que perseverasse, então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Como? Como que o evangelho do reino é pregado? Deus nunca trouxe nada à luz para confundir a gente. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que são preciosos no corpo e que passam dias, anos estudando e recebem de Deus revelação profunda para versículos que a gente às vezes nunca compreendeu. E existe isso mesmo, entendimento teológico profundo de coisas misteriosas, coisas lindas do reino de Deus. Mas ainda assim o evangelho continua sendo simples. O evangelho de Cristo, ele é puro e simples. E existe um padrão bíblico que nós não podemos esquecer nunca. Tudo o que está na palavra é o que eu tenho que seguir. E Jesus é o meu padrão. Como Jesus fazia? Ele não tinha um departamento financeiro, então eu não preciso ter. Jesus não saía conquistando o mundo inteiro, então eu não preciso. Jesus, segundo a ótica de hoje, bobamente só ficou na Galileia. Cara, como é que pôde? Só na Galileia você podia ter feito, olha, se pudesse ir para Roma, se pudesse ir para as outras nações, só na Galileia. Mas gente, Roma é a Globo daqueles tempos. Roma abre todas as portas. Não, só aqui na Galileia. Aí nesse vale pequenininho, você já foi em Cafarnaum, é uma cidadezinha medíocre. Não vou nem falar o nome, porque senão o irmão vai ficar chateado. Mas não tem cidade nenhuma aqui perto. Jesus ficou lá, na sua cidade, na sua igreja pequena, no meio daquele povo que você diz assim, esse povo não entende. Se fosse lá com aquela equipe, se fosse lá com aquele povo, lá as coisas acontecem. Não, Jesus falou assim, aqui, nesse lugarzinho, é aqui que eu vou ficar. Jesus é o meu padrão. E como é que Jesus comunicou o evangelho do reino? Vivendo naquele lugarzinho, com os pobrezinhos, com a gentinha, com o povinho, e caminhando para a cruz. Então é assim que eu tenho que viver hoje? É. E o que é carregar a cruz hoje? É renunciar. Mas peraí. Mas Deus me deu. Deus abriu a porta. Eu estou... Não. O que faz a luz brilhar é o fogo que consome.
o que faz o ministério alcançar muito mais longe é a cruz. Satanás queria, porque queria que Jesus não subisse naquela cruz. Se tem uma coisa que você pode ter certeza que Satanás desejava, era que Jesus não morresse. Porque ele sabia que se o grão morrer e cair em terra, ele vai dar muito mais fruto. Então, se o padrão da minha vida for de renúncia, eu vou morrer pensando, eu podia ter ido, eu podia ter feito, eu podia ter acontecido, eu podia ter, meu Deus, mas eu decidi por uma vida de renúncia. Eu vou morrer com um pensamento que é um dardo do inimigo. Mas se eu tivesse feito, mas se eu tivesse aberto a mão, se eu tivesse facilitado, se eu tivesse... Mas eu decidi viver uma vida de renúncia. Mas assim você não vai alcançar, assim você não vai fazer, assim seu material, assim seu ministério, assim sua igreja. Eu decidi uma vida de renúncia, porque essa é a mensagem do evangelho do reino. E é assim que Jesus viveu, e ao renunciar até a morte, morte de cruz, o Pai multiplicou o evangelho. Até o dia de hoje nós somos alcançados. Eu quero seguir esse padrão. Porque outro evangelho que me diz que outras pessoas, que outras estratégias, que outros valores vão fazer com que o meu ministério é outro evangelho. Eu não quero ele para mim. Outro evangelho que diz que aquele povinho que está lá, que nem quis vir no congresso que eu vim, que nem tem aquela... quando eu chegar... aquele é o meu povo. O Senhor me pôs ali para tratar comigo, para me moldar. Se eu agia e reagia de outra forma, eu vou agir e reagir do jeito do reino agora. Porque eu quero, para mim, o evangelho do reino. E o padrão de Jesus é o padrão da cruz. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de mim e do evangelho. Diga comigo, por causa de mim e do evangelho. São as palavras de Jesus. Jesus, eu quero perder a minha vida por tua causa. Porque eu considero hoje que essa é a mensagem do teu reino. E eu quero perder a minha vida por causa do evangelho. De Jesus e do evangelho. Eu quero. Mas qual evangelho? O evangelho do reino. Que sem discussão, sem precisar me provar, é absurdamente diferente do evangelho do mundo. Do evangelho gospel, do evangelho da modernidade, porque o evangelho que estamos vendo hoje não cura as pessoas, não exalta a cruz, a renúncia, exalta a minha identidade, a minha personalidade, os meus feitos, os meus dons. Isso é sinal suficiente para eu entender que esse não é o evangelho autêntico. Negar-se a si mesmo. O evangelho autêntico de Cristo, a gente pode ver em Marcos 8:34, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cruz, e siga-me. Cortar na própria carne. Abrir mão do que é possível, do que é lícito, do que é conquistável. Em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho, diz Paulo, do evangelho. E para Paulo não havia outro evangelho, a ponto dele nem falar o evangelho do reino, o evangelho de Cristo. Ele já particularizou a palavra popular notícias. Então ele está dizendo, não existe notícias para mim a não ser as do reino. O médico pode falar, o consultor pode dizer, o fulano pode sugerir, não existe outra notícia para mim senão a do reino. Então eu nem preciso destacar que é a notícia do reino, é a notícia. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é
poder de Deus. Sabe o que é isso? Você ter uma dor de cabeça, terrível dor de cabeça, e você tomar um remédio, e em 3 minutos o remédio fazer efeito e levar embora a dor de cabeça. Meu Deus, que remédio é esse? Eu quero esse remédio. Me dá um nome aí. Gente, que coisa boa, em 3 minutos. Agora imagina que o que você fez foi colocar no seu corpo um conjunto de informações, de mensagens, de elementos químicos que conduziram uma mensagem ao cérebro. E o cérebro passou a funcionar de tal forma que não percebesse mais a causa da dor. Foi só isso que aconteceu. Alguns remédios de dor de cabeça têm também um analgésico, tem também um relaxante muscular, que opera um pouquinho no físico, mas não curam a fonte da dor. Eles fazem com que o meu cérebro passe a funcionar de tal forma que não perceba mais a dor. Então o remedinho que eu tomei é uma mensagem. Eu decido comunicar ao meu corpo uma mensagem. Desse tamanhozinho, simples, insignificante, mas que às vezes eu não tenho no bolso. Agora, se eu posso falar assim, de um remédio, de uma droga, você pode multiplicar isso ao infinito e pensar que uma frase, a cada manhã, as misericórdias se renovam. É uma mensagem que faz a minha mente funcionar de outra forma. E eu não apenas não sinto a dor mais, mas ela atua em tudo e ela gera cura. Eu posso cantar a música linda o resto da vida e vender 1 milhão de CDs com aquela música linda, mas se ela não produziu cura, eu não estou falando de algo mágico. Oh, você viu um mover de cura? Não, eu estou falando de algo muito mais profundo. Eu fui completamente curado. Não foi uma Neosaldina que eu tomei. Não foi um momento do show que eu me arrepiei e eu senti a unção de Deus, mas voltei para casa e as coisas estão do mesmo jeito. E de novo eu sinto dor de cabeça. Eu tomei uma mensagem que mudou minha vida por onde eu passar. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem do reino. A mensagem desse mundo é um remedinho que eu tomo, a dor de cabeça passa, eu fico alegre, mas não cura a minha doença. Mas o Evangelho do reino cura minha doença, cura meu relacionamento com os meus pais, com a esposa, com o marido. Cancela a cirurgia, cancela a separação, cancela o divórcio. Eu ia fazer uma cirurgia para ver se eu melhoro. Não preciso mais fazer cirurgia. Eu fui curado. Eu precisava de uma cirurgia, arrumar outra igreja, arrumar outro pastor, arrumar outra cidade, arrumar outro emprego. Eu fui curado. Eu não preciso mais da cirurgia. Eu fui curado. Jesus passou, eu fui curado. Não foi o irmão que cantou e eu fiquei, ai meu Deus, e a dor de cabeça passou, mas ela volta depois. Eu fui curado e eu quero esse evangelho autêntico para mim. Eu não quero outro evangelho. Sou eu que vou decretar um nível de renúncia para mim. Porque o evangelho do reino implica em renúncia. Renunciei. Sou eu que vou usar o que é possível e frutífero usar da internet, do que for, mas sou eu que vou decidir. Eu não vou ocupar meu tempo com as informações da mente humana. Eu quero encher meu coração com as informações do reino.
com a mensagem do reino, com o evangelho do reino. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é poder. Ele não é analgésico. Ele não apenas me tira a dor. Ele é poder. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Diga comigo: a justiça de Deus se revela no evangelho. A gente pode ler de outra forma: a notícia de Deus se revela na mensagem, na notícia. Qual notícia? As milhares que eu recebo por toda a mídia e toda a tecnologia de hoje? Não. Essas daqui. Essas daqui. E diga-se de passagem, não é essa notícia embutida no meu iPod, onde todas as demais coisas são mais importantes. Não é essa mensagem daqui embutida na minha agenda, onde eu só paro para ela no culto. E mesmo assim, se não for o pastor falando, nem fico, não gosto daquele irmão falando. Não, é essa mensagem como a única, a principal. O evangelho que é o poder de Deus. A mensagem, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, diz Paulo. Não com sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu estou terminando, preste atenção aqui. A nossa sabedoria anula a cruz de Cristo. Tem coisa mais grave do que isso aqui, irmão? Os nossos feitos, as nossas conquistas, elas vão nos colocando no trono, no centro. Elas vão nos apresentando um segundo evangelho. E seja anátema quem seguir o outro evangelho. Porque o evangelho do reino, o evangelho autêntico, diz que Jesus é absolutamente, melhor, Jesus é absurdamente o centro. É um absurdo isso. É absurdamente. E Jesus ser o centro de forma absurda ou absoluta, implica em eu estar na cruz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, com as minhas realidades. As minhas são as minhas, as suas são outras. E é com as suas realidades que você vai decidir renúncia. Não é com o que você quer conquistar, é com a sua realidade. Eu quero isso, Senhor. E eu não quero, com as minhas palavras de sabedoria, com os meus feitos, anular a cruz de Cristo. Porque esta é a mãe de todas as heresias. Essa é a causa de todos os desvios. Porque Paulo diz assim: se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Significa, a cruz é o centro do reino de Cristo nesta terra. Jesus morrer na cruz? Não. O segredo da eternidade se chama renúncia, entrega. E Jesus expressou isso com a sua vida na terra. E o evangelho dele nos ensina a viver assim e expressar isso com a nossa própria vida. Fecha os teus olhos, irmão. Paulo diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se o evangelho do reino está oculto para alguém, está oculto para alguém que está perdido. Nos quais
o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Evangelho é a forma do reino. O reino tem uma forma e uma estratégia pura, simples demais, que para alguns chega a ser simplória. Uma mensagem. Qual mensagem? A mensagem da cruz de Cristo, da renúncia, do padrão de vida de não vivo eu, mas Cristo, como a maior expressão de amor. João disse: eu vivo ando no meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, até na eternidade. A estrutura divina de mensagem continuará prevalecendo. Porque a forma de Deus fazer todas as coisas é pela palavra. Por isso Jesus é chamado o Verbo. Até na eternidade eu vou continuar vivendo essa realidade. Ele libera uma mensagem, eu proclamo uma mensagem e as coisas acontecem. E na eternidade, João disse que o Evangelho, que é eterno, proclama: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Eu vivo por mensagens. O diabo sabe disso e trabalha para mandar mensagens pela televisão, pelo cinema, pela novela, pelas pessoas, por tudo. Ele manda mensagens. Meu cérebro muda de comportamento porque recebeu uma mensagem. É mensagem de todo lado, porque Deus fez assim. Mas sou eu quem vou mudar de vida, para que a mensagem do reino seja a prioritária, a soberana, a que predomina. E a mensagem do reino foi pregada desde o início. Antes de Jesus, João Batista andava pelo deserto, pregando: arrependei-vos e crede no reino de Deus. Jesus andou por esta terra, Mateus 4, pregando: arrependei-vos, porque está chegado, é chegado o reino. Essa é a mensagem do Evangelho, e eu quero ela para mim. Eu não quero apenas uma grande revolução na igreja evangélica brasileira, não quero nada disso. Eu quero, Senhor, o Evangelho do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, a graça do Senhor. Eu quero, Senhor, a vida do Senhor. Eu quero, Senhor, teu poder. Eu quero, Senhor, fecha os seus olhos. Meu corpo entrando pelas minhas veias. Se a dor estiver muito forte, o médico nem me dá um comprimido, ele aplica na veia. Corre mais rápido ainda. E a mensagem chega no cérebro mais rápido ainda. E o meu cérebro passa a agir de outra forma e me livra da dor. Se tiver que ser para curar a fonte da dor, aí é outra história. O Evangelho que nós temos visto ao nosso redor não é o autêntico, porque ele traz apenas entretenimento. Ele apenas distrai a dor de cabeça. Ele apenas não me deixa mais sentir a dor do corte ou do tumor. Eu não quero esse Evangelho para a minha vida. Mas o teu Evangelho não é aquele que eu saio gritando que tenho. O teu Evangelho é aquele que me leva
para a cruz. O teu evangelho é aquele que me leva para diante do fogo. E se eu consigo proclamar alguma coisa, às vezes é só choro. E se eu puder proclamar alguma coisa mais, eu quero proclamar atos de amor. Senhor, eu declaro a Ti que eu não vim aqui buscar um crescimento ministerial, oportunidades, ferramentas, recursos para eu melhorar meu ministério lá na minha igreja, na minha cidade, para eu crescer. Eu vim aqui para buscar o Teu evangelho. E até quando eu estiver aprendendo como bate triângulo, como escreve a nota na pauta, eu quero me assessorar de ferramentas para viver o Teu evangelho. Eu quero dizer para o Senhor, como quem prega uma placa de bronze na coluna principal do prédio, como aquele que põe uma pedra fundamental debaixo dos alicerces. Eu quero dizer ao Senhor que esses dias que eu vou passar aqui serão dias para eu receber, não um comprimidinho que me tira a dor, que me traz entretenimento, mas o evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus, que vai me transformar. E eu vou voltar para casa não apenas dizendo do que eu sei, do que eu tenho, de como eu faço, mas eu vou voltar comunicando com o meu padrão de vida na cruz a mensagem do reino. Eu vou voltar priorizando aquilo que é valor para o Teu reino, não para esta sociedade. Senhor, eu não quero nem proclamar o que é valor para a igreja moderna. Eu quero proclamar o que é valor. E o meu padrão é Jesus Cristo. Veio, se habitou entre os pobres, se tornou como homem, carne, cuidou da multidão feia, fedorenta, faminta, pobre, enferma, e transformou cada um deles em templo do Espírito Santo. Eu quero ser um destes. E eu quero com a minha vida como a de Cristo, de renúncia dia após dia. Até os discípulos disseram: Jesus, o ministério de João é melhor do que o seu. O ministério de João tem isso, tem aquilo outro. Nem assim o Senhor se importou. Mais ainda, Senhor, lá no Getsemane, quando veio um poder de morte tão violento que queria te matar ali, te fazendo suar sangue, rompendo os vasos de todo o corpo, próximo a entrar em uma falência. Senhor, nem ali Jesus abriu mão da renúncia. Não, Senhor, faça-se a Tua vontade. E morte de cruz não é outra morte, é a morte de cruz. Renúncia total. Eu quero isso para a minha vida, Jesus. Por alguns instantes ainda, tenha seus olhos fechados e converse com o Espírito Santo.
Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Não se preocupe em cantar. Não deixe que nada te distraia. Continue com seus olhos fechados, isso vai te ajudar. Mais do que isso, se prostre na presença dele. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei,